E aí, pessoal, voltamos para dar seguimento ao nosso conteúdo e esse bloco da aula vai se referir somente à questão da inelegibilidade relativa funcional, tá? Eu resolvi fazer com que todas as relativas sejam separadas por blocos de aula, tá? Porque algumas são mais complicadas que as outras e talvez algumas vocês vão precisar rever depois. Então, para não precisar rever toda a aula e procurar onde ficou com dúvida ou procurar aquela inelegibilidade relativa específica, eu resolvi separar por blocos, até para ficar em blocos menores e a gente conseguir fazer uma melhor distribuição aí do nosso tempo. Então, agora a gente vai trabalhar inelegibilidade relativa funcional. Lembrando que no bloco de antes, a gente trabalhou questões de condição, a gente fez a leitura de quais são as condições e chamei a atenção para vocês nas condições que se referem à idade, 35 anos, 30, 21 e 18 anos, tá? Precisa saber de cor em relação à idade e os cargos em relação a cada uma dessas idades. E também foi falado no bloco anterior em relação à inelegibilidade absoluta, que abrange os inalistáveis e os analfabetos. Então, avançando e chegamos então na inelegibilidade relativa, que agora vai ser a relativa funcional. A funcional, como o próprio nome diz, é uma inelegibilidade que se refere à própria função, tá? A questão da função do mandato que está sendo exercido naquele determinado período, naquele determinado momento. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é que a relativa funcional, essa inelegibilidade, ela pode se dar em relação ao mesmo cargo. Então, ela pode se dar em relação ao mesmo cargo, que é o que a gente vai chamar de reeleição, ou ela pode se dar em relação a outros cargos. Então, a relativa funcional, ela pode ocorrer em relação ao mesmo cargo ou em relação a outros cargos, ou seja, que não o mesmo cargo. Em relação aos mesmos cargos, a gente vai encontrar no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal. E a outros cargos, a gente vai encontrar no parágrafo 6º. Então, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º são os parágrafos que vão trabalhar a questão da relativa funcional. Começando pela relativa funcional em relação ao mesmo cargo. Em relação ao mesmo cargo, diz respeito à questão da reeleição. Vamos fazer a leitura em conjunto, acompanhar de forma conjunta o que dispõe o parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, aí a gente trabalha com a questão da reeleição, lembrando para vocês que a nossa Constituição de 88 foi a primeira Constituição Federal que permitiu a reeleição no Brasil. A reeleição, esse dispositivo que a gente acabou de ler do parágrafo 5º, ele não é originário da nossa Constituição. Ele não existe desde 88. Ele foi acrescentado, né, por uma emenda constitucional em 97. Então, somente a partir de 97 que se passou a adotar a reeleição no Brasil. Quando nasceu a Constituição, a de 88, a gente não tinha reeleição. Foi algo que surgiu com o tempo. Então, vejo que a reeleição é algo relativamente novo no nosso direito, porque foi introduzido na nossa Constituição em 97 por meio de uma emenda constitucional. Então, é possível reeleição no Brasil? Sim, é possível que a gente tenha uma pessoa que foi eleita para o primeiro mandato de 4 anos, aí vamos pensar em presidente da República, foi eleito para 4 anos, e depois nas próximas eleições essa mesma pessoa pode ser reeleita para mais 4 anos consecutivos, perfazendo um total de 8 anos consecutivos. Então, a Constituição, ela permite a reeleição. Se ela permite a reeleição, por que a gente está trabalhando numa questão de inelegibilidade relativa funcional?
A inelegibilidade, ela vai se referir a mais uma reeleição consecutiva, ou seja, a 2 reeleições consecutivas. Isso a Constituição veda. Ela diz que aquela pessoa, aquele candidato que já ganhou nas primeiras eleições, cumpriu 4 anos, foi reeleito, cumpriu mais 4 anos, a partir dos 8 anos, do segundo mandato, ele se torna inelegível para mais uma reeleição. Porque o próprio parágrafo 5º, que a gente acabou de fazer a leitura na Constituição, ela permite uma única reeleição subsequente. Então, somente 8 anos consecutivos. Depois disso, é preciso, então, que outra pessoa ocupe aquele cargo, né, que se façam novas eleições. E, claro, né, depois, lá para frente, aquela pessoa ela pode voltar a concorrer ao mesmo cargo. Vamos pensar na figura do presidente Lula, né, que é uma figura que muito se debateu, vai voltar a concorrer, não vai voltar a concorrer. Ele poderia voltar a concorrer a presidente da República por 4 anos, inclusive ser reeleito por mais 8? Poderia, né? Quando ele foi presidente, há um tempo atrás, ele foi eleito para 4 anos, depois ele foi reeleito para mais 4, então ficou um total de 8 anos no poder, e depois dos 8 anos, ele não poderia concorrer novamente ao mesmo cargo, porque cairia na inelegibilidade funcional para o mesmo cargo. Então, a gente teve aí a figura da presidenta Dilma no lugar de presidente da República, porque o Lula não poderia concorrer para mais 4 anos. Mas agora, depois de passada outras pessoas no poder, de ter tido esse vácuo, esse intervalo no mandato do presidente Lula, ex-presidente Lula, ele poderia voltar a concorrer novamente nas próximas eleições. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso também é outro presidente que poderia voltar a concorrer e se reeleger nas próximas eleições. Então, a questão da inelegibilidade é que pode uma reeleição consecutiva. Depois de 2 mandatos consecutivos, é preciso um intervalo para que aquele sujeito possa concorrer novamente ao mesmo cargo, tá? Essa então que se refere ao mesmo cargo. E a gente tem em relação a outros cargos que a gente vai encontrar no parágrafo 6º. Ou seja, aquele presidente, governador ou prefeito que desejem concorrer a outros cargos, não ao mesmo, não à reeleição, mas a outros cargos. Por exemplo, um presidente da República que deseja concorrer a deputado federal, que deseja concorrer a senador, ou seja, a outros cargos. A regra vem no parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, governador e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Grifem, 6 meses antes do pleito. Isso significa que se o sujeito, né, que é presidente, governador ou prefeito, ele deseja concorrer a outro cargo, para que ele não seja inelegível, para que não tenha incompatibilidade, ele precisa renunciar ao cargo de presidente ou de governador ou de prefeito 6 meses antes das eleições, ou seja, 6 meses antes do pleito. No momento que ele renuncia ao cargo dele 6 meses antes e diz, olha, eu quero concorrer a deputado federal, estou renunciando do meu cargo 6 meses antes para que eu não seja considerado inelegível. Né, para que eu quebre essa regra da inelegibilidade e possa concorrer, possa me candidatar novamente. Essa é a regra, então. A inelegibilidade significa que eu não posso ficar no meu cargo até o final, cumprindo o meu mandato até as eleições, sendo presidente e, ao mesmo tempo, fazendo campanha para ser deputada federal. Se entende que aí teria uma inelegibilidade, né, um impeditivo de exercer a função e, ao mesmo tempo, fazer campanha política para as eleições em relação ao meu outro cargo, que seria de deputada federal. Então, em razão dessa inelegibilidade, se caso o presidente, governador ou prefeito quiser concorrer a outros cargos, ele precisa renunciar ao cargo dele 6 meses antes do pleito. Então, 6 meses antes do pleito, ele deixa de ser presidente, deixa de ser governador, deixa
deixa de ser prefeito e a partir de então ele não é mais nada. Ele é um cidadão candidato a deputado federal e aí ele pode fazer a campanha dele normalmente. Então essa é a regra em relação aos outros cargos. Uma necessidade de renúncia 6 meses antes do pleito e aí a gente quebra a regra da inelegibilidade, tá? Então, até agora a gente viu que a relativa funcional ela é em relação ao mesmo cargo, reeleição para um mandato consecutivo e há outros cargos onde deve haver a renúncia pelo menos com 6 meses de antecedência antes do pleito, ou seja, antes das eleições. Agora eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês mandatos sucessivos. Mandatos sucessivos. O que eu quero dizer com isso ou o que isso significa? Pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Depois a gente anota isso. Caso prático, tá? Vamos imaginar um caso aqui. A gente tem Ana e Merlin como uma chapa. Ana, presidente da República, Merlin, vice-presidente da República. Foram eleitas para 4 anos. Depois, passados 4 anos, elas foram reeleitas para mais 4 anos. Ana e Merlin estão, então, no segundo mandato consecutivo. No terceiro ano, eu acabei de dizer que Ana não pode se candidatar à reeleição, porque aí estaria exorbitando o limite constitucional da reeleição. A pergunta que eu faço é, Merlin, que é vice-presidente consecutiva dos 2 mandatos de Ana, pode, no terceiro ano, concorrer a presidente da República? Ou seja, vice-presidente reeleito por 2 anos consecutivos como vice-presidente, né? Vice-presidente reeleito 2 anos consecutivos pode, na próxima reeleição, concorrer a presidente da República? Entenderam a minha pergunta, a questão que eu coloquei para vocês? A gente tem a chapa Ana e Merlin, presidente e vice por 2 anos consecutivos. No terceiro ano consecutivo, Merlin, que foi vice por 2 vezes consecutivas, pode concorrer no terceiro ano à presidência da República? Né? Vocês podem escrever aí como uma pergunta. Vice-presidente reeleito pela segunda vez consecutiva no terceiro pleito pode lançar candidatura à presidência da República? A gente, em relação a isso, tinha uma questão que tramitava pelos tribunais para conseguir responder se esse vice-prefeito, na vice-presidência por 2 anos, poderia ser presidente da República no terceiro ano. Eu coloquei aí para vocês um entendimento do Tribunal Eleitoral que diz o seguinte: ementa constitucional eleitoral, vice-governador eleito 2 vezes consecutivas, exercício de cargo de governador por sucessão do titular, reeleição, possibilidade. Vice-governador eleito 2 vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular, certo que no primeiro teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se, porque o exercício da titularidade do cargo se dá mediante eleição ou por sucessão. O que isso quer dizer? A resposta da pergunta que eu havia feito, se o vice-presidente reeleito 2 vezes pode concorrer o terceiro como presidente, a resposta dada nessa decisão do Tribunal Eleitoral é sim. É que pode o vice-presidente reeleito 2 vezes consecutivas concorrer a presidente da República na terceira reeleição. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês em uma coisa importante. A gente fala em questão de substituição e questão de sucessão. O que eu quero dizer com isso? Que o vice-presidente, ele pode substituir o presidente ou ele pode suceder o presidente. Quando ele substitui
o presidente, ele substitui de forma temporária. Então, toda vez que a gente fala substituição do vice-presidente, né? O vice-presidente substitui o presidente, a gente está falando de uma substituição temporária. Quando a gente fala que o vice sucedeu o presidente, ou seja, houve sucessão, a gente fala em definitivo, né? Então, de fato, o vice-presidente sucedeu de forma definitiva ao presidente da República. Essas duas palavras são importantes para compreender essa questão de duas eleições consecutivas de vice-presidente e a próxima, então, como presidente da República. O que eu quero que fique claro para vocês? Quando o vice-presidente, durante o período, vamos supor, nos últimos 4 anos, que é o que nos interessa aqui, né? No último período aí do mandato. Quando o vice-presidente somente substitui o presidente, se entende que ele não exerceu de fato a função de presidente da República. Ele somente substituiu por um tempo determinado. Por isso que ele nunca chegou a ser presidente e por isso que não tem nenhuma uma regra que vede que agora ele concorra a presidente da República. Porque o vice nunca foi presidente da República, sempre foi vice. Ocupou possivelmente a cadeira de presidência da República quando substituiu de forma temporária o presidente. Por exemplo, se o presidente vai viajar em reuniões internacionais, em congressos internacionais, aqui no Brasil quem fica ocupando a cadeira da presidência da República é o vice-presidente. Então, o que se entendeu? Se esse vice apenas substitui o presidente, ele pode, no terceiro ano, se lançar a presidente da República, porque ele nunca de fato ocupou a cadeira de presidente da República, ele somente substituiu o presidente da República. Então, isso quer dizer que no terceiro ano, a Merlin pode lançar candidatura à presidência da República, ganhar, exercer a função por 4 anos e depois lançar candidatura de reeleição para mais 4 anos. Ou seja, Merlin pode ser vice-presidente por 4 anos, vice-presidente por mais 4 consecutivos em razão de uma reeleição. No terceiro, lançar candidatura a presidente da República, ganhar as eleições, ficar 4 anos, depois lançar candidatura para reeleição de presidente e ficar mais 4 anos. Então, perceba que Merlin pode ficar exercendo aí as funções por 8 mais 8 anos. 4 como vice-presidente, 4 como presidente da República. Isso em caso somente pensando que ela substituiu o presidente da República. Tá? Então, se ela só substituiu o presidente em alguns momentos enquanto vice-presidente, ela nunca foi presidente efetiva. Então, nada impede dela concorrer às próximas eleições como presidente e se reeleger como presidente depois, como substituição. Agora, vamos pensar em caso de sucessão. Vamos pensar, Ana e Merlin concorreram às eleições nos primeiros 4 anos. Depois, nos próximos 4 anos, elas foram reeleitas. Ana e Merlin, então, estão no segundo mandato como presidente e vice-presidente. A Ana comete um crime de responsabilidade, é impeachmentada e sai do cargo de presidente da República em razão da condenação do impeachment por crime de responsabilidade. Se Ana sai do cargo de presidente da República, quem assume como presidente da República? Merlin. Foi o que aconteceu no caso Dilma Temer, né? A mesma situação. A Dilma foi impeachmentada, saiu da presidência, quem assumiu? O Temer. Percebam que nesse caso, o Temer não substituiu a Dilma. Ou seja, a Merlin não está substituindo a Ana, está sucedendo a Ana. Ou seja, está tomando de fato aquela função, está exercendo de fato a função de presidente e a partir de então Merlin passa a ser presidente e Temer passou a ser presidente. Então não é substituição, é sucessão.
Não importa se for por 2 anos, não importa se não finalizou os 4 anos, Merlin como presidente sucedida ou Temer como presidente sucedido. Importa é que nesse caso se transformou de fato na função de presidência, exerceu, se tornou o presidente da República. Isso significa que Merlin, no nosso caso hipotético, ou Temer, no caso que de fato ocorreu, eles poderiam lançar no 3º ano candidatura para reeleição. Ou seja, nesse nosso segundo caso de sucessão, qual seria o nosso quadro? Ana Merlin, no primeiro mandato de 4 anos, no segundo mandato, Ana Merlin, mas aí Ana sofre o impeachment, sai do cargo de presidente da República, Merlin assume como presidente, ou seja, sucede a Ana no presidente. Terminando o 8º ano, os últimos anos, aqui trabalhando na questão do último mandato da reeleição, Merlin, no 3º ano consecutivo, pode lançar a candidatura de reeleição de presidente da República por mais 4 anos, porque ela já está exercendo a função de presidente da República. Entenderam? Vou tentar demonstrar a diferença, porque eu acho que ficou confuso para vocês. Percebam que no primeiro caso, não houve de fato o exercício da presidência por Merlin, só substituiu. Nesse caso, quando ocorre só a substituição, depois Merlin poderia lançar candidatura à presidência normal por 4 anos e depois ainda ser reeleita. Então, depois de cumprido 2 anos como vice, 2 mandatos como vice, poderia ter 2 mandatos como presidente. Primeiro dos 4 e depois uma possível reeleição, em caso de substituição. Em caso de sucessão, isso não ocorre. Em caso de sucessão, quando Merlin sucedeu Ana no segundo mandato, já no período de reeleição de Ana, já que Ana foi impeachmentada e saiu, Merlin assume como presidente, no próximo ano, ou seja, terminados os 8 anos, no próximo ano ela pode lançar a candidatura à reeleição por mais 4. Não candidatura normal por 4 e depois a reeleição, porque aí ela estaria no poder por 3 consecutivos. O que ela terminou ocupando a função de Ana, o que ela foi eleita e o que ela foi reeleita. Então percebam que ela estaria 3 vezes no poder, isso não pode, isso a Constituição veda no parágrafo 5º. Então, nesse caso de sucessão, ela poderia então suceder, e aí já é considerada presidente, já é considerada como exercendo um mandato. Depois disso, ela pode então lançar a reeleição somente por mais 1 ano como presidente da República. Entenderam? Bom, então essa era a nossa primeira indagação. Vice reeleito 2 vezes consecutivos pode lançar candidatura no terceiro pleito? A resposta é sim, pode. Em caso de substituição, pode lançar candidatura e depois de cumprido 4 anos, se eleito, né? Depois de cumprido 4 anos, pode se reeleger. E em caso de sucessão, depois, então, de ter sucedido no mandato, ele já começa a fazer campanha direto para reeleição, porque a sucessão já implica a função no cargo de presidência da República. Ficou claro? Então, para confundir um pouquinho mais, pergunto, e se for o contrário? A minha pergunta é, vice-eleito, vice-reeleito, no 3º ano, pode ser presidente da República? Sim, pode ser presidente da República como primeira candidatura, se for caso de substituição, ou se for caso de sucessão, como reeleição. Então, a gente viu que pode. A pergunta que eu faço agora é, e presidente? Presidente reeleito 2 vezes consecutivas. No 3º pleito, pode vir como vice-presidente? Ou seja, pegando o nosso caso de antes, que era Ana e Merlin. Agora vamos supor que, então, Ana presidente e Merlin vice-presidente. Ana presidente e Merlin vice-presidente. 2 mandatos consecutivos. No 3º mandato, Ana pode vir na chapa como vice-presidente?
presidente reeleito 2 vezes pode no terceiro pleito vir como vice-presidente? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Parabéns para quem conseguiu compreender que agora a resposta é o contrário da questão do vice. Presidente eleito, presidente reeleito, no terceiro pleito não pode vir como vice-presidente da República. Por uma questão bastante óbvia. Eu acabei de falar que o vice-presidente ele pode suceder o presidente da República. Isso significa que o vice-presidente, em razão da morte do presidente da República ou de impeachment do presidente da República, pode sair da função de vice e ocupar a função de presidente da República. Então, vamos supor que a gente teve aí no nosso caso 4 anos com Ana sendo presidente, depois reeleita por mais 4 anos. Depois, no terceiro pleito, ela entra como vice-presidente. E aí a presidente dela morre ou sofre um impeachment no primeiro ano do mandato e tem que sair. Tem que sair ou porque morreu ou porque só foi condenada pelo crime de responsabilidade. Nesse caso, quem é que vai assumir a presidência? Ana. Ana, que era vice, passa a ser presidente. E aí vocês percebem que Ana fica, então, 3 vezes consecutivas no mandato? Ela eleita a primeira vez, reeleita a segunda vez, depois se eleita como vice e a presidente dela sai fora, morre ou sofre um processo de impeachment, quem vai assumir a função de presidente vai ser Ana. Então, Ana, mais uma vez, vai ser considerada presidente da República, ficando 3 vezes consecutivas como presidente da República, o que é vedado pela Constituição Federal. Então, o caso do presidente da República não é o mesmo raciocínio do vice-presidente da República. Vice-presidente da República, reeleito 2 vezes como vice, no terceiro pode concorrer a presidente da República. Pode, o vice pode, vice-vice, depois pode concorrer a presidente da República. Agora, presidente e presidente, eleito e reeleito, no terceiro pleito, não pode concorrer como vice-presidente. Por essa questão óbvia que eu acabei de falar. O vice-presidente pode suceder o presidente. Então, nesse caso, se o presidente foi eleito, depois foi reeleito, veio como vice no ano subsequente, morre o presidente da República, é esse vice que vai assumir a presidência da República. Então, percebam, eu preciso que vocês visualizem que fica 3 anos consecutivos exercendo a função de presidente da República, o que é vedado pela Constituição Federal. Conseguiram compreender? Espero que sim, né? No material de apoio eu coloco o entendimento de forma escrita para vocês lerem e tentar entender essa questão que ela é importantíssima em relação à inelegibilidade relativa funcional, tá? Então, vice-vice, reeleito, pode, na próxima, ser presidente. Se substituiu somente no mandato enquanto vice, ele pode lançar candidatura inicial e depois de 4 anos se reeleger para mais 4. Se ele sucedeu o presidente, que é o caso do Temer, Dilma Temer, o Temer sucedeu, virou o presidente do Brasil naquele período, final daquele mandato ele lança direto a candidatura de reeleição, porque ali ele já é considerado presidente, então no próximo ano basta somente a reeleição, se quiser. Agora, presidente eleito 2 vezes consecutivas, na próxima não pode vir como vice. É como se Lula viesse como vice de Dilma. Aí acho que esse caso fica mais fácil de compreender. Lula foi eleito, Lula foi reeleito. E aí vem a eleição da Dilma. Vamos supor que não fosse o Temer o vice, fosse o Lula o vice da Dilma. E a Dilma é impeachmentada e sai fora. Quem que assume? O vice, o Lula. Então, Lula ficaria os 4 que foi eleito, os 4 que foi reeleito e ainda a sucessão da Dilma que saiu e foi impeachmentada. Então, ele se perpetua no poder por mais tempo que a Constituição permite de forma consecutiva. Por isso que no presidente a gente não tem a mesma lógica de aplicação em relação ao vice-presidente. Entenderam?
Para finalizar, eu coloquei ali para vocês a figura do prefeito itinerante. A figura do prefeito itinerante, ela é vedada pela nossa Constituição Federal. Não é possível que haja essa figura do prefeito itinerante. Itinerante é aquela pessoa que fica pulando de lugar para lugar, né? A gente não tem fixo num único lugar, mas fica pulando de lugar para lugar. Isso é o itinerante. O que seria esse prefeito itinerante? Olhem a decisão que eu pus ali para vocês. Proibição da segunda reeleição seria absoluta e tornaria inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que já cumprira 2 mandatos consecutivos em cargos de mesma natureza, ainda que de ente da federação diverso. O que significa, então, essa decisão com base no prefeito itinerante? Vou dar um exemplo e depois a gente tenta compreender com base no direito, tá? Vamos supor que a gente tem um prefeito em Cerro Largo. Ele é eleito por 4 anos, depois ele é reeleito por mais 4 anos. Ou seja, aquele prefeito ele cumpriu os 2 mandatos consecutivos de reeleição para o mesmo cargo. Aí, digamos que ele mude de domicílio para Guarani das Missões, no próximo pleito, e concorra a prefeito de Guarani das Missões. Isso é prefeito itinerante e é isso que a Constituição veda. Ele não pode concorrer mesmo que em outro ente da federação, ou seja, em outro município, que é o caso de prefeito, concorreu em Cerro Largo, cumpriu 2 anos, beleza. Aqui em Cerro Largo eu não posso mais ser prefeito no próximo pleito porque eu ultrapasso a regra da reeleição. Já que eu não posso aqui em Cerro Largo, eu mudo de domicílio para Guarani e me candidato a prefeito em Guarani. E isso não pode. Não pode essas reeleições que ocorram ainda que em ente da federação diverso. Ou seja, que ocorra em outro município. Município é um ente da federação. Isso significa prefeito itinerante. Aquele prefeito que fica exercendo os mandatos em vários municípios, termina o mandato aqui, muda de domicílio, se candidata em outro município, concorre, ganha as eleições, exerce prefeito e ele é prefeito sempre. Para sempre ele é prefeito em vários municípios. Isso não pode. Né? Vamos ler de novo aí a determinação do que se determinou a respeito do prefeito itinerante. Proibição da segunda reeleição seria absoluta. Então, não pode, de forma nenhuma, a segunda reeleição e tornaria inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que já cumprira 2 mandatos consecutivos em cargos de mesma natureza, prefeito, ainda que em ente da federação diverso. Ou seja, que em município diverso de Cerro Largo foi para Guarani das Missões. Não pode, é uma reeleição que a Constituição Federal permite. Uma reeleição. Ganhou por 4 anos como presidente, ou como prefeito, que é esse caso prático, pode ser reeleito para mais 4. Ponto. Depois ele não pode mudar de município e concorrer a prefeito em outro município, porque a Constituição entende que seria mais uma reeleição. Mesmo que em outro município, porque a gente está falando do mesmo cargo, e no mesmo cargo, em chefes do Poder Executivo, que é o presidente, o prefeito e o governador, ele não pode concorrer mais de 2 reeleições consecutivas, ainda que em ente da federação diverso. Esse caso é o caso do prefeito itinerante, mas a gente pode pensar em caso de governador. A gente tem um governador eleito no Rio Grande do Sul. Depois desse governador, ele é reeleito no Rio Grande do Sul. Depois da reeleição, aqui ele não pode ser reeleito novamente. A gente viu que a reeleição é somente uma consecutiva. Aí vamos supor que esse governador se mude para Santa Catarina, fixe domicílio em Santa Catarina e concorra a governador de Santa Catarina no próximo pleito. Não pode, porque seria como se fosse uma outra reeleição de governador, mesmo que em Santa Catarina, mas em razão de ser o mesmo cargo, governador, se configuraria uma segunda reeleição, e isso é vedado. Então, isso significa prefeito itinerante. Cumpriu o mandato, cumpriu a reeleição, terminou a possibilidade naquela forma consecutiva de se reeleger para o mesmo cargo.
mesmo que em ente diverso da federação, porque é considerado como se fosse uma reeleição. Entenderam? Bom, então era sobre isso que eu queria falar com você, sobre a inelegibilidade relativa em relação aos motivos funcionais, tá? Então, para terminar a aula, os motivos funcionais são em relação ao mesmo cargo, reeleição, somente uma consecutiva, ou para outros cargos com a renúncia de pelo menos 6 meses antes do pleito. Quem mais que a gente viu em relação a isso? Que vice-presidente da República reeleito 2 vezes consecutivas pode, na terceira, lançar candidatura para presidente da República, tá? Pode candidatura inicial para 4 anos mais 4 anos, se somente substituiu o presidente, ou se sucedeu o presidente, no próximo ano lança somente candidatura à reeleição. Presidente da República reeleito 2 vezes, no próximo pleito não pode vir como vice-presidente, porque ele tem a possibilidade de suceder o presidente e se tornar presidente mais uma vez consecutiva. Isso então que a gente estudou na aula de hoje. Espero que na medida do possível tenha ficado claro, mas eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que surgir em relação a isso, no WhatsApp, no e-mail, em qualquer rede social. Só no Facebook que eu demoro um pouco, né, Luísa? Porque eu não tenho o costume de acessar o Facebook, eu não gosto do Facebook. Mas me procurem pelo WhatsApp se tiverem dúvidas em relação a isso. A aula de hoje era em relação somente a isso, eu acho que não tem mais motivos para dar mais conteúdo, porque a gente vai começar a complicar um pouquinho mais em relação às outras inelegibilidades, que é a relativa, que é um pouco mais complicada também. Então, na aula que vem, a gente volta para trabalhar inelegibilidade relativa reflexa em relação aos militares, em relação a alguns critérios legais que a própria Constituição estabelece, e finalizando então com a questão de perda do mandato e ação de impugnação de mandato eletivo, né? Daí a gente encerra o nosso conteúdo e encerra a Constitucional 2. Um grande beijo, desculpa se ficou muito confuso, mas tentei fazer e explicar da forma mais clara possível. Bons estudos, sigo aqui à disposição de vocês. E até semana que vem.